Fala pessoal, tudo bem? Professor Admilson Costa. Vou corrigir com vocês agora a prova da ESA, da Escola de Sargento das Armas, do ano de 2017. Então foi assim que o Exército cobrou e eu espero que você se sinta cada vez mais preparado para o concurso que você vai fazer. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, compartilhar com as pessoas que você conhece, que estão se preparando aí para a prova da Escola de Sargento das Armas, e eu ficarei muito feliz em saber que você foi aprovado e que você, de certa forma, passou aqui pelo canal e teve também aí um pouco do seu conhecimento, né, acrescentado por essa nossa correção. Tranquilidade, beleza? Então, na tela a gente vê agora as questões. A primeira questão do ano de 2017 que a gente vai trabalhar é a questão que diz o seguinte: sobre o Plano Real, é correto afirmar que foi lançado durante o governo do seguinte presidente. Aí nós temos ele trazendo a ideia de Ernesto Geisel, certo? Tá falando de Ernesto Geisel aqui primeiro, Ernesto Geisel. Depois, Fernando Collor de Mello, que nós sabemos que é o primeiro presidente civil eleito pelo voto direto, né? Primeiro o Ernesto Geisel aqui em cima, depois o Fernando Collor de Mello, como a nossa letra B. Depois, pessoal, a gente vai para o Fernando Henrique Cardoso, que a gente chama de FHC. Fernando Henrique Cardoso, para que você entenda aí, ele é o terceiro presidente, né, pós-eleição direta, após o regime militar, tudo bem? Temos o Itamar Franco, que é o segundo, beleza? E o José Sarney, que é o primeiro presidente civil a tomar posse depois aí do regime militar, beleza? Qual é a pergunta? Sobre o Plano Real, é correto afirmar que ele foi, né, lançado aí durante qual governo? Galera, muito tranquilo, presta bem atenção. Ernesto Geisel, presidente da República no momento do regime militar, que foi do ano de 1964 ao ano de 1985. Ele foi o penúltimo presidente dos militares. Depois do Ernesto Geisel veio o João Figueiredo, que foi o que promoveu de fato essa devolução, né, do regime para os civis. Show de bola? Então, o Plano Real não é um plano dentro da era militar. O Fernando Collor de Mello é o primeiro presidente que foi eleito pelo voto direto, né? Então, o nosso primeiro presidente eleito pelo voto direto pós-regime militar é o Fernando Collor de Mello. Tá. Só que o Fernando Collor de Mello foi responsável pelo Plano Collor e não o Plano Real. Tranquilidade? Fernando Henrique Cardoso, essa questão é capciosa. Por quê? Fernando Henrique Cardoso esteve à frente do Ministério, né, onde se elaborou aí a dinâmica para o surgimento do Plano Real. Tudo bem? Sim, mas ele não era presidente, ele era ministro. O Plano Real colaborou para que o Fernando Henrique Cardoso se elegesse presidente da República? Não tenha dúvida, logicamente que sim. Porém, não foi no governo dele. Ele é o terceiro, como eu falei. Quem é o segundo, então? Se não foi no Plano Collor, mas não é o Fernando Henrique quem faz ali como presidente da República o Plano Real, nós temos que saber quem foi. Logicamente, Itamar Franco. Itamar Franco é o presidente que assume, né, a presidência do Brasil. Ele era o vice do Fernando Collor de Mello, que foi impeachmentado. Então entrou o Itamar Franco. Itamar Franco colocou ali a equipe econômica para trabalhar, né, foi buscando essa nova dinâmica para tentar estabilizar a moeda brasileira e aí conseguiu então com o Plano Real. Por que não é o José Sarney? O José Sarney teve 3 planos, né? Você tem que lembrar deles: o Plano Cruzado, o Plano Bresser e o Plano Verão, né? O Plano Real é um plano já no Brasil democrático de eleição direta, beleza, pessoal? E aí então, só para que não fique, né, não reste nenhuma dúvida, ficou azul na cor a letra D, Itamar Franco. Show de bola? Vamos lá então para a nossa segunda questão. Assinale dentre as proposições abaixo aquela que relaciona as características descritas no Estado Novo. Opa, Estado Novo é o estado ali de Getúlio Vargas, correto? É o terceiro momento da primeira era Vargas. Pessoal, lembrem-se,
1930 a 1945 é o governo de Vargas, na primeira era Vargas, tudo bem? De 1930 a 1934 nós temos o que chamamos de governo provisório. De 1934 a 1937 nós temos o que chamamos de governo constitucional. E de 37 a 1945 nós teremos aquilo que se chama de Estado Novo, onde essa característica ditatorial de Vargas ficou ainda mais clara. Uma dica que eu tenho para te dar sobre a era Vargas: em nenhum desses momentos, desses 3 governos, Vargas recebeu voto direto para presidente. Ele foi derrotado nas eleições de 1929 e deu o golpe, né, em 1930, que é a famosa Revolução de 30, para tomar a presidência. Tranquilidade? Então, já entenda-se que é do ano de 1937 ao ano de 1945. Vamos ler, então, os itens, beleza? Vamos lá, então. Show de bola. Tá, então vai falar o que, né, relaciona aí com as características do Estado Novo, aquele Estado ditatorial de Getúlio Vargas. Letra A, separação entre Estado e Igreja, fim da República do Café com Leite, implementação de uma reforma financeira conhecida como encilhamento. Aluno, você que está aí acompanhando aqui no canal do YouTube, anota isso aí, ó. Encilhamento é uma política econômica da República da Espada. República da Espada, quando nós tivemos nosso primeiro presidente da República, Marechal Deodoro da Fonseca. Tudo bem? Um plano econômico aí, colocado em prática, né? Idealizado neste governo da Espada, da República da Espada, porém não deu muito certo. Show de bola? Letra B. Instauração do estado de emergência, diversificação da produção, olha isso aqui, estado de emergência, diversificação da produção agrícola e estímulo ao desenvolvimento industrial. Beleza. E o uso do populismo para conquistar a simpatia dos trabalhadores. Tem muita chance da letra B ser a correta, mas vamos lá para a letra C. Abertura política? Não. Se eu estou falando de Estado Novo, eu estou falando de um contexto ditatorial, era centralização. Beleza? O plano cruzado, como eu falei para você na aula passada, foi do Sarney, então anota isso aí. E alto índice de desemprego, ao contrário, ele conseguiu fazer, né, uma grande dinâmica para emprego. Letra D. Estabelecimento de eleições diretas para a presidência da República, de forma alguma. Beleza? Abertura econômica aos produtos estrangeiros e redução drástica da inflação. Na verdade, há uma retenção, há uma política um pouco mais protecionista em relação aos produtos estrangeiros, forçando uma política mais de importação. Tudo bem? E na letra E diz o seguinte: exercício da presidência da República por militares, período conhecido como milagre econômico. O milagre econômico é ali na metade, né, do governo do regime militar, beleza? E aí o estabelecimento do bipartidarismo, pessoal, é já nos atos institucionais, né? Já é no governo do regime militar. Tranquilidade, regime militar. Aí algo que é muito importante, eu preciso que você leia, né? Ah, professor, mas eu vou ler aonde? Eu deixei aqui, ó, embaixo aqui no vídeo, você tem como baixar a prova, tudo bem? Pega o meu material aí, tem, né? Isto em PDF para que você possa também exercitar depois em casa. Se você também quiser tentar resolver as questões e depois acompanhar a correção, fica ao seu critério. Beleza? Beleza. Qual é a nossa resposta correta dessa questão? Letra B, queridos. Letra B. Olha o que está falando. Instauração do estado de emergência. Getúlio Vargas maquinou, né, um plano Cohen, onde interceptou-se uma carta mostrando ali quais eram os planos dos comunistas para o Brasil, tudo bem? E aí, com esta carta que foi lida na Voz do Brasil e que foi também divulgada aos grandes quartéis e entregue também aos líderes de várias instituições da sociedade brasileira, ele conseguiu decretar esse estado de emergência para que ele pudesse governar cada vez mais com amplos poderes. Beleza? O que ele vai fazer? Fechar o Congresso. O que ele vai fazer? Extinção dos partidos na Constituição do ano de 1937, a famosa Constituição da Polaca. Então anota isso aí também. Ele quer diversificar a produção agrícola para que o Brasil não fique refém só de um produto. Ficou claro para você isso? E, logicamente,
numa perspectiva maior, né, de criar um âmbito industrial no Brasil, ele vai começar a desenvolver cada vez mais isso e vai buscar ainda mais aquela perspectiva da indústria de base. Tudo bem? E lógico, para finalizar, Getúlio Vargas é um dos grandes nomes, né, do populismo. E aí, logicamente, como ele estabelecia inúmeras políticas voltadas para os trabalhadores, voltadas para as perspectivas ali trabalhistas, logicamente ele conseguia, né, ter o grande apoio dos trabalhadores, fazendo uma base populista muito forte. Tudo bem? Vamos lá então. No século XV, Portugal inicia um processo de expansão ultramarina em que uma das finalidades era de caráter mercantil. Essa situação criou imediatamente uma ameaça aos interesses comerciais dos, primeiro, alemães, segundo, B, holandeses, terceiro, C, espanhóis, D, venezianos e letra E, franceses. Que questão capiciosa, né? Que questão engraçadinha. Pessoal, mas é muito simples de ser respondida. Por quê? Presta bem atenção. Quando fala que iniciou o processo de expansão marítima, está falando do século XV. Século XV, se você de repente está um pouco perdido nessa contagem dos séculos, século XV vai do ano de 1401 ao ano de 1500. Show de bola? Você estudou, né, tanto aí no seu ensino médio, no seu ensino fundamental também, e se preparando para outros concursos, você conhece aquela velha história de que a Idade Média ela finda no meio do século XV, certo? Com a invasão dos turcos otomanos lá na cidade de Constantinopla, do Império Bizantino. Lembra disso? Que era o Império Romano do Oriente. Aí o que acontece? Tempos anteriores também ocorreram as cruzadas. Lembra disso? Neste contexto das cruzadas, uma cidade italiana passou a ter ali uma gama maior de possibilidades de exploração comercial. Lembra disso? Massa. Aí presta bem atenção, Portugal desejava chegar às Índias e ele precisava chegar às Índias. Mas como ele iria chegar se os muçulmanos, a partir da conquista, né, de Constantinopla, dominavam aquela passagem para as Índias e dominavam inclusive a parte norte ali da África, quase toda a sua totalidade. Tudo bem? Beleza? Show de bola. Então ficava inviável para os portugueses tentarem este caminho por terra. E se eles tentassem pelo mar Mediterrâneo, a dominação comercial e na navegação do mar Mediterrâneo estava na mão de duas grandes cidades italianas, Gênova e Veneza. Beleza? Olha que interessante então. E aí eu trago para vocês aqui algo assim que é mamão com açúcar, né, meus amigos? Presta bem atenção nisso, ó. Caráter mercantil, atendendo o mercantilismo do Estado absolutista, beleza. Essa situação criou imediatamente ameaça aos interesses alemães? Não. Holandeses? Ainda não. Espanhóis? Os espanhóis ainda nem tinham se tornado de fato um país, viu, pessoal? Só em 1492. Venezianos? Eu acho que sim. E letra E, franceses. Então está aí a nossa resposta. Venezianos. Show de bola? Espero que você tenha entendido. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. Será um prazer responder para você. Beleza? Tá. Sobre a chamada União Ibérica, podemos afirmar que a alternativa correta é, olha, letra A, como consequência deste período, a França invade o território brasileiro em sua porção nordeste a partir de 1624. Você que está com o material baixado aí, faz a sua anotação, faz o que o professor está fazendo aqui, ó. Marquei aí, a partir de 1624. Letra B, como consequência desse período, os territórios antes dominados por Portugal passaram a ter como língua oficial o espanhol. Olha. Letra C. O período entre 1580 e 1640, em que o rei da Espanha, Filipe II, passou também a ser o rei de Portugal. Letra D. Diz ao contrário, né? Período que o rei de Portugal passou também a ser o rei da Espanha. E letra E.
como consequência desse período, a Espanha passou a ser um adversário econômico de Portugal. Beleza. Feitas as nossas ponderações, as nossas anotações aqui no material, fica muito tranquilo para que nós possamos responder essa questão. Recapitulemos. União Ibérica, pessoal, é a junção das coroas de Espanha e Portugal. Então, a gente já sabe que a resposta correta fica entre a letra C e a letra D. Aí acabou. Mas eu vou te falar por que a letra A está incorreta. Não foi a França que invadiu o Brasil, tentou invadir a partir de 1624. Foi a Holanda. Porque na montagem da economia açucareira, quem financiou foi a Holanda. Com a junção da União Ibérica, foi decretado que não podia mais ter relações comerciais com a Holanda por conta da sua guerra de independência. Nós vamos tratar já já. E aí, os holandeses se viram, então, prejudicados. Não esqueçamos que eles eram quem recebiam aquele açúcar levado para Portugal e quem distribuía na Europa não era Portugal, era a Holanda. Então, errou aí. Outra coisa, nas terras portuguesas continuou o português. Nas terras espanholas continuou o espanhol. Tranquilo? Resposta correta. Período entre 1580 e 1640, em que o rei da Espanha, Filipe II, também passou a ser o rei de Portugal. Pessoal, Dom Sebastião morreu em combate. Dom Henrique, que era velho, morre também sem deixar herdeiros. Era comum na Europa o casamento interdinástico entre as famílias reais. Então acabava que todo mundo tinha um pedaço de direito em algum trono de algum lugar da Europa. E aí o Filipe conseguiu comprovar isso e ele, com o apoio da nobreza e parte da burguesia portuguesa, que era desejosa daquele tratado de Tordesilhas cair ali num desuso para que eles pudessem explorar outras regiões e outras coisas também, eles vão apoiar. Então Filipe II se torna um rei ibérico, onde a coroa portuguesa e a coroa espanhola estarão aí juntas. Show de bola? A letra D não está correta porque ela fala justamente o contrário. Não é isso mesmo? E o grande rival da Espanha foi a Holanda e não Portugal e vice-versa neste momento da União Ibérica. Uma das consequências diretas, pessoal, da União Ibérica para o Brasil é o período holandês em nosso território, né, as invasões holandesas, a famosa Batalha dos Guararapes. Prova da ERSA gosta de trabalhar essas questões, então fiquem atentos a isso. Show de bola? Na tela então. Beleza! Sendo assim, pessoal, qual é a nossa resposta correta? Letra C, aquilo que a gente acabou de explicar. Tranquilos? Dentre as revoltas ocorridas durante a Primeira República. Quando eu falo de Primeira República, nós vamos falar do ano de 1890, né? 1889 foi a nossa proclamação da República. Mas então vamos colocar de 1889 ao ano de 1930, tudo bem? Houve uma na década de 1910, vencida pelas tropas federais. Letra A, revolta da vacina. Letra B, guerra de Canudos. Letra C, revolta da Armada. Letra D, Revolução Federalista. E letra E, Guerra do Contestado. Aqui você acaba entendendo mais dessas questões, porque está falando que é no ano de 1910, tudo bem? Ou seja, são anos que nós não temos na presidência da República, por exemplo, o Deodoro da Fonseca e nem o Floriano Peixoto, tudo bem? Beleza. Então, se eu não tenho o Floriano Peixoto, Revolução Federalista não tem como ser. Se eu não tenho o Deodoro da Fonseca e nem o Floriano Peixoto, revolta da Armada não tem como ser. Tudo bem? Beleza? Aí, o que eu quero que você compreenda? Olha aqui também questão nojenta, né? A revolta da vacina, pessoal, é no início do século XX, mas não é depois da década de 1910, tá? Porque é em 1904, salvo engano. Outra coisa que é importante também você conhecer aqui desta questão. A Guerra do Contestado
e Guerra de Canudos. Fica essas duas aí. Ambas têm um caráter messiânico, porém, a Guerra de Canudos foi muito próximo ali da proclamação da República. Ainda foi no século XIX. Show de bola? E tanto é que ainda era um resquício monarquista, né, contra esses ideais republicanos. Sendo assim, qual é a nossa questão correta? Olha lá. Letra E, a Guerra do Contestado, né? Lembre-se lá dos Beatos Marias, né? Os Beatos, a construção da Estrada de Ferro, a Guerra do Contestado, a desapropriação de terras e as famílias ficando ali sem ter para onde irem. Show de bola? Beleza? E aí nós vamos então aqui para a questão que diz o seguinte: no dia 1º de maio de 1865, Brasil, Argentina e Uruguai assinaram o Tratado da Tríplice Aliança para atuarem contra o Paraguai. Nesta oportunidade, escolheram para exercer a função de comandante em chefe das forças aliadas para a invasão do Paraguai. Pessoal, esta questão, ela é bem safadinha. Ela é uma questão bem complicada. Por quê? Porque eles estão colocando aí na sua tela, colocou aí na sua tela uma ideia da seguinte forma: você tem 5 nomes, certo? São 5 nomes. E aí uma coisa simples, por exemplo, você já vai anotar aí, beleza? Ó, Luiz Alves de Lima. Quem é esse cara, né? Quem é o Luiz Alves de Lima? É o famoso Duque de Caxias. Então, se ele é Duque de Caxias, ele é brasileiro. Anota aí na frente, brasileiro. Tudo bem? Brasileiro. Aí você vai colocar aí também na frente Manuel Luiz Osório. Quem é o Manuel Luiz Osório? Manuel Luiz Osório, né, é um marechal e político também monarquista brasileiro. Ele é conhecido, pessoal, no exército também como o Legendário. Show de bola? Show de bola? Tranquilo? Anotaram aí? Brasileiro também. Então, Luiz Alves de Lima é o Duque de Caxias, brasileiro. Manuel Luiz Osório é brasileiro e é conhecido como Legendário. Solano Lopes, você que estudou a Guerra do Paraguai sabe de quem que eu estou falando. Ele é o ditador, presidente lá do Paraguai. Tudo bem? Então não tem... Coloquem na frente. Ele era paraguaio. Tudo bem? Colocaram aí? Paraguaio. Aí agora, nesta letra D, você vai colocar aí na frente. Venâncio Flores, pessoal, foi um político uruguaio. Beleza? Então, ó, a gente já falou de um brasileiro, a gente já falou de um paraguaio e agora a gente falou de um uruguaio. E aí tem, por fim, o Bartolomé Mitre. Não é isso, pessoal? Tranquilidade? Beleza. E aí o que você tem que lembrar deste momento aí? Quando a gente fala desta liderança, né, de comandante em chefe das forças aliadas para a invasão do Paraguai, é uma perspectiva a partir da Argentina. Então, quem ficou encarregado naquele acordo da Tríplice Aliança, que tinha como países Brasil, Uruguai e Argentina, beleza? Ficou a cargo de um argentino, porque os combates são ali na Argentina para o Paraguai. Ficou claro para vocês? E aí, o nome, né, deste grande líder é Bartolomeu Mitre. Tranquilidade? Beleza? Show de bola? E aí, o Bartolomeu Mitre. Eu vou colocar na tela para vocês uma informação que eu acho pertinente. Olha ela aí. Eu escrevi para vocês, ó. De comum acordo, o tratado que criou a Tríplice Aliança fez Bartolomeu Mitre o comandante em chefe das forças aliadas. E aí, condição válida somente em combates travados em solo argentino ou solo paraguaio. Show de bola? Beleza. Vocês viram aqui que eu já coloquei o número 2018, não é isso? Então, você gostou desse vídeo?
deixa o seu like, deixa o seu comentário, compartilhe com quem você sabe que está se preparando para a Escola de Sargento das Armas e daqui a pouco é só você terminar de assistir, baixar lá no outro vídeo o arquivo da prova e eu tenho certeza que você vai treinar e vai resolver comigo as questões, tudo bem? Caso você queira me seguir no Instagram, Professor Admilson Costa, será um prazer ter você por lá. Não deixa de se inscrever no canal, não deixe de deixar o seu like e também comente aí o que você achou desta aula. Beleza? Tranquilidade então? É isso. Eu me despeço por aqui e eu te aguardo então na nossa próxima aula. Um forte abraço e até lá.